Olá! Produtos perigosos são todos os produtos de origem química, biológica ou radiológica que apresentam um risco potencial à vida, à saúde e ao meio ambiente em caso de vazamento. O grande avanço tecnológico, cada vez mais rápido, tem aumentado muito a quantidade e a variedade de produtos químicos em uso, o que por sua vez aumenta a possibilidade e a gravidade dos acidentes. Os acidentes podem acontecer durante a fabricação ou processamento, ou durante a estocagem ou descarte, mas principalmente durante o transporte dos produtos perigosos. Os acidentes podem acontecer basicamente de duas maneiras: derramamento acidental ou depósito clandestino. O derramamento acidental pode acontecer em decorrência de um acidente ou incêndio em instalações ou veículos, ou em falhas em processos ou equipamentos industriais, ou alguma ação deliberada. As consequências de um derramamento são a potencial contaminação do ambiente, como ar, solo, águas, passando daí para os seres vivos, como plantas, peixes, animais e pessoas. Esta contaminação ambiental ocorre também quando produtos perigosos sem utilidade são abandonados ou despejados sem quaisquer precauções. Mas como identificar produtos perigosos? É muito difícil, mesmo para uma pessoa que tenha profundo conhecimento no assunto, identificar num relance se um determinado líquido, pó, fumaça ou sólido seja um dos chamados produtos perigosos. A imprudência de algumas pessoas tocando, inalando ou até mesmo ingerindo um destes produtos acaba sem dúvida com o aparecimento dos sinais e sintomas de queimaduras ou intoxicações. A classificação adotada para os produtos considerados perigosos, feita com base no tipo de risco que apresentam e conforme as recomendações para o transporte de produtos perigosos das Nações Unidas, compõe-se de 9 classificações de risco. 9, que são elas: classe 1, explosivos; classe 2, gases. Os gases têm 3 subclasses distintas. 2.1 trata-se dos gases inflamáveis, 2.2 trata-se dos gases não inflamáveis e não tóxicos, e a subclasse 2.3 trata dos gases tóxicos. A classe 3 trata dos líquidos inflamáveis. Classe 4, esta classe se subdivide em 3 subclasses também. A classe 4.1 fala dos sólidos inflamáveis. Subclasse 4.2, substâncias sujeitas à combustão espontânea. Subclasse 4.3 fala das substâncias que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis. E aí chegamos à classe 5. Esta classe se subdivide em 2 subclasses. 5.1 trata das substâncias oxidantes e 5.2 dos peróxidos orgânicos. Aí chegamos na classe 6. Esta classe se subdivide em 3 subclasses, aliás, 2 subclasses: substâncias tóxicas ou venenosas e 6.2 substâncias infectantes. Chegamos na classificação 7, que trata dos materiais radioativos, e a classificação 8, dos produtos corrosivos, e classe 9, substâncias e artigos perigosos diversos. Nós vamos apresentar agora aqui essas 9 classes de forma mais detalhada para que a gente possa ter uma compreensão melhor. Começando pela classe 1, os explosivos, substâncias ou artigos explosivos. Explosivos são certamente uma das mais perigosas classes de risco. Acidentes envolvendo explosivos são pouco comuns quando comparado com as demais classes de risco. O explosivo é uma substância que é submetida a uma transformação química extremamente rápida, produzindo simultaneamente grandes quantidades de gases e calor. Os gases liberados expandem-se a altíssimas velocidades e temperatura, gerando um aumento de pressão e provocando assim o deslocamento do ar.
Esse deslocamento de ar é suficientemente elevado para provocar danos às pessoas, como por exemplo, a ruptura do tímpano, por exemplo, e o colapso parcial total de construções, edificações, né? Os explosivos podem existir nos estados sólido ou líquido e podem envolver uma mistura de substâncias. Por isso, todo cuidado com o manuseio com os mesmos. Os explosivos líquidos são extremamente sensíveis ao calor, choque ou fricção, como por exemplo, mercúrio, a glicerina, e por questões de segurança deve ser transportada na forma de gelatina ou dinamite. A pólvora é um exemplo de uma mistura explosiva, já que é composta de enxofre, carvão em pó, nitrato de sódio, né, que é o salitre. E interessante que a resolução da ANTT, a resolução número 420/04, divide esta classe em 6 subclasses de risco, que são subclasse 1. Subclasse 1, ela trata das substâncias e artigos com risco de explosão em massa. Por exemplo, o TNT, o fulminato de mercúrio, o qual tem sido usado como explosivo primário em detonadores, né? Essas substâncias, elas geram fortes explosões, reconhecidas como detonação. Aí vamos para a subclasse 1.2. A subclasse 1.2 fala das substâncias e artigos com risco de projeção, mas sem risco de explosão em massa. Por exemplo, as granadas. Estas substâncias geram pequenas explosões conhecidas por deflagração. Vamos para 1.3, né? Subclasse 1.3 dos explosivos. São substâncias e artigos com risco de fogo e com pequeno risco de explosão ou de projeção, ou ambos, mas sem risco de explosão em massa. Por exemplo, artigos pirotécnicos, né, como fogos de artifícios, palitos de fósforos, foguetes sinalizadores para embarcações em alto mar. Aí vamos para a subclasse 1.4 dos explosivos, que trata das substâncias e artigos que não apresentam risco muito significativo, né? A classe 1.5 dos explosivos trata das substâncias muito sensíveis, com risco de explosão em massa. Por exemplo, explosivos de demolição são substâncias explosivas detonantes, são utilizadas em mineração, ou na construção civil, ou em atividades similares. A subclasse 1.6, normalmente essas são substâncias compostas por materiais detonantes que apresentam riscos insignificantes de iniciação ou propagação acidental. Aí vamos agora para o 2, né? Classificação 2, trata-se dos gases, né? Essa classe de risco é uma das mais envolvidas nas emergências, já que o volume movimentado é muito grande, pois tais produtos são utilizados na indústria, no comércio, como também nas residências. O gás é um dos estados físicos da matéria. Nesse estado, os materiais apresentam a capacidade de moverem-se livremente, ou seja, expandem-se de forma indefinida no ambiente. Uma outra característica dos gases é que são influenciados pela pressão e por temperatura. A maioria dos gases pode ser liquefeita, né? Ou seja, um produto com o aumento da pressão ou a diminuição da temperatura. A alta mobilidade dos gases no ambiente faz com que as operações de emergência envolvendo esse tipo de material sejam normalmente mais complexas. Situação essa potencializada pelas características intrínsecas que os produtos dessa classe podem apresentar, como o fator inflamabilidade, toxicidade, corrosividade, bem como pelos parâmetros físicos envolvidos no transporte desses materiais, como pressão e temperatura. De acordo com a resolução da ANTT número 420/04, a classe 2 apresenta 3 subclasses de risco, que são: subclasse 2.1, trata dos gases inflamáveis. Nós chamamos de gases inflamáveis as substâncias que podem entrar em combustão quando entram em contato com o oxigênio e na presença de uma fonte de ignição. Podemos citar como exemplos de gases inflamáveis o metano, propileno, propano, hidrogênio,
butano e o acetileno. A subclasse 2.2 trata dos gases não inflamáveis e não tóxicos, por exemplo, oxigênio líquido refrigerado ou comprimido, nidrogênio líquido refrigerado ou comprimido. Aí vem a subclasse 2.3 que fala dos gases tóxicos, por exemplo, o cloro, amônio, hidrogênio. Outro fato interessante é que os gases podem ser agrupados em 4 categorias, que são os gases comprimidos, os gases liquefeitos, gases dissolvidos e gases criogênicos. Essas 4 categorias são bem diferentes entre si e necessitam de ações distintas nas situações de emergência. Para efeito de transporte, muitos gases são comprimidos por meio de aplicação de pressão, permanecendo em estado gasoso. Em caso de vazamento, a liberação desses gases ocorre a uma enorme velocidade de saída. Portanto, qualquer pessoa situada na frente do jato formado poderá sofrer forte impacto físico, né? Alguns exemplos desses gases, por exemplo, podemos citar argônio, né? Hidrogênio, entre outros. A subclasse 2.3, que trata dos gases liquefeitos, gases liquefeitos são os gases que, ao receberem a aplicação de pressão, tornam-se líquidos. Exemplo de gases comprimidos ou pressurizados, que tornam-se liquefeitos, como o GLP, que é o gás de cozinha, né? O cloro e a amônio. Muitos gases, como o GLP e cloro, são mais densos do que o ar, ou seja, após serem liberados para o ambiente, permanecem próximos ao solo. Situação esta de maior complexidade e risco, já que próximo ao solo estão quem? Estão as pessoas e as possíveis fontes de ignição, não é mesmo? Pois bem, nos casos de incêndio, haverá sempre a possibilidade de ruptura dos vasos de pressão, com o consequente deslocamento do ar, causando assim a projeção de estilhaços e do produto envolvido. E, portanto, nas condições de incêndio, será necessário realizar um grande isolamento da área contaminada. Os gases liquefeitos dissolvidos são os gases que se encontram dissolvidos sob pressão em um solvente, como é o caso do acetileno, né? Transportado, dissolvido em acetona. E, por último, os gases criogênicos, né? O que vem a ser os gases criogênicos? Os gases criogênicos são os gases que, para serem liquefeitos, devem ter a sua temperatura reduzida a valores inferiores a 150 graus centígrados. Exemplos de gases criogênicos são o nitrogênio líquido, né? O nitrogênio líquido, oxigênio líquido. Devido à sua baixa temperatura, em caso de contato com esses materiais, serão geradas gravíssimas queimaduras ao tecido humano. A baixa temperatura também poderá causar o congelamento de outros materiais, como ferro e aço, tornando-os quebradiços e, portanto, podendo gerar situações de grande risco, né? Agora vamos para a classe 3, aquela que nós trabalhamos, trata dos líquidos inflamáveis. A maioria dos acidentes rodoviários com produtos perigosos envolve líquidos inflamáveis, né? Principalmente combustíveis como gasolina, etanol, óleo diesel. Líquidos inflamáveis são líquidos, mistura de líquidos ou líquidos contendo sólidos em solução ou em suspensão, que produzem vapores inflamáveis a temperaturas de até 60,5 graus centígrados. Portanto, a maioria dos materiais pode queimar a uma temperatura ambiente. O conceito de líquido inflamável refere-se aos produtos que podem gerar uma reação de combustão. Combustão é a reação química entre dois agentes: o comburente, que é o oxigênio contido no ar atmosférico, e o combustível, em proporções adequadas para formar uma mistura ideal, provocada por um terceiro agente, que é exatamente a fonte de ignição, formando assim o triângulo do fogo, né? Os líquidos inflamáveis caracterizam-se pela velocidade de reação e pelo grande desprendimento de luz e calor. Os três agentes formam o conhecido triângulo do fogo, constituindo-se em elementos essenciais ao fogo. E um desses elementos
Se um desses elementos não estiver presente, assim não haverá o fogo. O oxigênio, ou comburente, para as reações de combustão, é aquele existente no ar atmosférico. O combustível é o próprio produto químico envolvido na ocorrência. E a fonte de ignição necessária para o processo de combustão é o elemento que as equipes de resposta a emergências poderão controlar durante a emergência, de modo a evitar a queima do produto. Dentre as possíveis fontes de ignição existentes no cenário acidental, destacam-se as chamas vivas, as superfícies aquecidas, como escapamentos dos caminhões, motores dos caminhões, os tambores de freios, as rodas dos caminhões, baterias, cigarros, faísca por atrito ou a eletricidade estática. Chamas abertas são fontes poderosíssimas de ignição. Por isso, especial cuidado deverá ser adotado nas operações de destombamento de caminhões acidentados, pois as operações de arrasto geram muitas faíscas, podendo causar assim a ignição do produto envolvido. Por isso é importante ressaltar que todo o processo de combustão libera gases irritantes e tóxicos, sendo assim, especial atenção deverá ser dada às situações com envolvimento de incêndio. Os equipamentos utilizados nas emergências, envolvendo produtos inflamáveis, como lanternas e bombas, deverão ser intrinsecamente seguros. Por isso, nós só utilizamos bombas pneumáticas em operações de transbordo de produto. Por questões de segurança, não se recomenda a contenção de um produto inflamável próximo ao ponto de vazamento, dada a possibilidade de uma eventual ignição com consequente envolvimento de toda a carga transportada. Agora, vamos falar um pouco sobre a classe 4. A classe de produtos perigosos 4 trata de sólidos inflamáveis, substâncias sujeitas à combustão espontânea, substâncias que em contato com a água emitem gases inflamáveis. Os produtos dessa classe apresentam a propriedade de se inflamarem com facilidade na presença de uma fonte de ignição, até mesmo em contato com o ar ou com a água. Os produtos dessa classe de risco, são em sua grande maioria sólidos, portanto, apresentam baixa mobilidade no meio quando da ocorrência de vazamentos. A resolução da ANTT número 420/04 divide esta classe em 3 subclasses de risco que são: subclasse 4.1 trata dos sólidos inflamáveis. Os sólidos inflamáveis são sólidos facilmente combustíveis, são substâncias em forma de pó, granuladas ou em pasta que são perigosas se puderem ser facilmente inflamadas por breve contato com uma fonte de ignição, por exemplo, fósforo aceso, e a chama se propaga com rapidez. O perigo pode advir não somente do fogo, mas também da combustão de produtos tóxicos. São especialmente perigosos por ser difícil a extinção do fogo, já que os agentes de extinção convencionais, como o dióxido de carbono e a água, podem, nesse caso, intensificar o risco e aumentar a propagação do fogo. Vamos falar agora sobre 4.2, 4.2, essa subclasse 4.2 trata das substâncias sujeitas a combustão espontânea. Nessa subclasse estão agrupados os produtos que podem se inflamar em contato com o ar, mesmo sem a presença de uma fonte de ignição. Tais produtos são transportados, na sua maioria, em recipientes com atmosferas inertes ou submersos em querosene ou água. Pois bem, quando da ocorrência de um acidente envolvendo estes produtos, a perda da fase líquida poderá propiciar o contato dos mesmos com o ar. O fósforo, o carvão vegetal, o algodão, todos esses produtos são exemplos de produtos que ignizam espontaneamente quando em contato com o ar, atrito entre ele próprio e em contato com o ar. A subclasse 4.2 fala das substâncias que em contato com a água emitem gases inflamáveis. Essas substâncias pertencentes a esta classe, por interação com a água,
podem tornar-se espontaneamente inflamáveis ou produzir gases inflamáveis em quantidades perigosas. O sólido metálico, por exemplo, reage de maneira vigorosa quando em contato com a água, liberando gás hidrogênio que é altamente inflamável. Por isso que há essa combustão espontânea. Um outro exemplo é o carbureto de cálcio, que por interação com a água libera acetileno, que também é muito inflamável. Vamos agora para a classe de número 5. A classe 5 trata dos produtos oxidantes e peróxidos orgânicos. A resolução da ANTT número 420/04 divide esta classe em duas subclasses de risco. A subclasse 5.1 trata das substâncias oxidantes e a subclasse 5.2 dos peróxidos orgânicos. 5.1, as substâncias oxidantes, são produtos que podem fornecer oxigênio para uma reação de combustão, intensificando-a. Como exemplo de peróxidos orgânicos, destacam-se o peróxido de hidrogênio, conhecido popularmente por água oxigenada. E a subclasse 5.2 dos peróxidos orgânicos fala que são agentes de alto poder oxidante, sendo a maioria irritante para os olhos, para a pele, para a mucosa, para a garganta. Assim como os oxidantes, os peróxidos orgânicos são termicamente instáveis e podem sofrer decomposição isotérmica, criando assim o risco de explosão. Esses produtos são também sensíveis ao choque e atrito. Por exemplo, o peróxido de butila, que é o material usado na vulcanização de borrachas de silicone. Agora vamos para a classe de número 6. Fala das substâncias tóxicas e infectantes. As substâncias tóxicas e infectantes são divididas em duas subclasses. Desse grupo fazem parte o arsênio, o mercúrio composto, por exemplo. A subclasse 6.1 fala de produtos tóxicos. Tóxicas são as substâncias capazes de causar danos e até mesmo a morte, quando ingeridas ou em contato com a pele ou quando inaladas. E a subclasse 6.2 fala dos infectantes, que são substâncias que contêm patógenos causadores de doenças a animais e pessoas. A subclasse 6.1 fala das substâncias tóxicas, e substâncias tóxicas são substâncias capazes de provocar morte, lesões graves ou danos à saúde humana, se elas forem ingeridas ou inaladas, ou se entrarem em contato com a pele. A subclasse 6.1, as substâncias tóxicas, são substâncias capazes de provocar a morte ou dano à saúde humana, se ingeridas, inaladas ou por contato com a pele, mesmo em pequenas quantidades. As vias pelas quais os produtos químicos perigosos podem entrar em contato com o nosso organismo são 3, que são a inalação, a absorção cutânea, e a ingestão. A inalação é a via mais rápida de entrada de substâncias para o interior do nosso corpo e também a mais comum. Já com relação à absorção cutânea, podemos dizer que existem duas formas das substâncias tóxicas agirem. A primeira é como tóxico localizado, onde o produto em contato com a pele age na sua superfície, provocando assim uma irritação primária e localizada, ou seja, somente aquele ponto. A segunda forma é como tóxico generalizado. É quando a substância tóxica reage com as proteínas da pele ou mesmo penetra através dela. E aí atinge o sangue e é distribuída para todo o nosso organismo, podendo atingir órgãos vitais, como o rim, e coração e outros órgãos do nosso corpo. Apesar da pele e a gordura também atuarem como uma barreira protetora do corpo, algumas substâncias como ácidos, mercúrio e alguns defensivos agrícolas têm a capacidade de penetrar através da pele. A substância 6.2 inclui substâncias infecciosas, o que significa que são materiais que podem conter um patógeno, ou seja, um agente causador de doença.
Essa aqui, 6.2, infectantes. Os patógenos, esses agentes causadores de doença, podem incluir bactérias, vírus, fungos ou outras substâncias infecciosas. Por isso, ao embalar e transportar substâncias infecciosas da subclasse 6.2, elas devem ser atribuídas a uma categoria. Categoria A inclui as substâncias infecciosas transportadas de uma forma capaz de causar incapacidade permanente ou ser fatal quando ocorre uma exposição. E a categoria B inclui qualquer substância que não atenda aos critérios da categoria A. Outros exemplos de substâncias da subclasse 6.2 incluem produtos biológicos, lixo hospitalar regulamentado, logicamente, né? Agora vamos para a classe 7, trata dos produtos radioativos. Qualquer material que contenha radioatividade ou concentração de atividade total, radiação, né? Excedendo os valores especificados. Aí vamos para a 8, que trata das substâncias corrosivas que por ação química causam severos danos quando em contato com tecidos vivos ou em caso de vazamento, danificando ou mesmo destruindo outras cargas ou o próprio veículo. Como por exemplo, podemos citar o ácido sulfúrico, o ácido clorídrico, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, soda cáustica, né? Entre outros. E a classe 9, que trata das substâncias e artigos perigosos diversos. São aqueles que apresentam durante o transporte um risco não abrangido por nenhuma das outras classes, ou seja, um produto que não se enquadra em nenhuma outra classificação de risco. Pois é, o transporte de produtos perigosos em vias públicas exige a identificação do tipo de produto que está sendo transportado. As identificações por meio de símbolos, cores, formas, né, específicas permitem que o produto perigoso seja identificado à distância e que as atitudes necessárias sejam tomadas com maior velocidade. Por isso, é tão importante você conhecer o significado de cada uma delas. Ok? Um grande abraço, Deus nos abençoe e até a próxima.